Salve galera, muito boa noite. Boa noite, né? Pô, já passou de 6 horas. Vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas situações. Eu ainda quero fazer mais um vídeo hoje, tá legal? Mas eu acho importante a gente falar aqui sobre dois temas: relação do Botafogo, ausências, presenças nesse time que tá embarcando para BH, né? Já deve ter chegado lá, inclusive, em Belo Horizonte, né? Para se preparar, se concentrar para o confronto diante do América na Copa Intelbras do Brasil. E temos algumas novidades, algumas situações aí importantes para ressaltar sobre atletas que não foram e atletas que voltaram à relação. E também vamos falar aqui sobre o Kaique, né? O Kaique, Botafogo formalizou, né, essa assinatura de contrato, essa renovação contratual, né, a efetuação finalmente, né, cara, depois de um bom tempo, ele que chegou para a base do Botafogo. E aí, depois foi para o profissional. Em 2020, ele teve um fim de campeonato brasileiro Série A até interessante. Em 2021, conviveu muito com lesões e não foi bem. E agora, em 2022, ele surge com um elemento de surpresa como um reforço, digamos assim, caseiro, né? E tá indo muito bem, né? Fez 2 jogos muito bons contra São Paulo Internacional e tá relacionado para esse confronto contra o América, diante do América. E num vídeo junto ao André Mazuco, ele ali agradece a confiança e o Botafogo efetuou a compra do atleta nesse empréstimo, né, bem longo dessa parceria. O próprio André Mazuco afirma dessa forma, né? Ele diz, né, que há uma parceria singela entre o Botafogo e o Nova Iguaçu. Né, o próprio PV veio de lá também, né, e tantos outros jogadores, o Jonathan, né, que inclusive está sendo sondado no Fenerbahçe da Turquia pelo Jorge Jesus, que loucura, né, e que nesse momento está no Botafogo B, né, e a gente vai falar um pouco sobre o Botafogo B também, que tem estreia, né, mas isso é no próximo vídeo, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, se inscreve mesmo, tá, aperta nesse botão vermelho aqui embaixo, e, cara, assim, achei bacana o Botafogo comprar, né, em definitivo aí o Kaique. Eu acho que é importante. Não é aquele cara, não é um craque, né, longe de ser um craque, não é aquele cara que ele vai ser titular absoluto. Ele pode ser o titular do Botafogo hoje, né, depois das 2 últimas partidas incríveis que ele fez, mas é um cara que ele vai oscilar e é um operário, né, cara. Eu acho que o Botafogo compra, investe, né, por um dinheiro que não faz falta hoje pro Botafogo, num serviço braçal, né. O Botafogo ele investe no operário, naquele cara que ele vai contribuir coletivamente, fisicamente, taticamente, e vai contribuir principalmente na questão do elenco, né? Ele não vai ser aquele cara para fazer o diferente e tudo mais, mas vai ser aquele cara que ele vai colocar a cara a tapa no momento ideal. E vou te falar, dependendo de algumas contratações que elas chegam para ser badaladas e tudo mais, eu acho até mais importante focar no operário do que propriamente só no jogador de refino. É claro que o jogador de fino trato com a bola é muito importante, né? Eu sempre uso esse... Perdão, peraí, só um minutinho. Deixa eu desenrolar isso aqui que tá me incomodando pra caramba. Eu sempre uso o exemplo do jogo entre Botafogo e Avaí, que o Avaí fez 1-0 e o Botafogo não teve mais o que fazer. O Avaí fez 1-0 no Galo e o Hulk resolveu o jogo, virou o jogo, né? Então falta esse tipo de jogador pro Botafogo também, mas essa base para que o Botafogo tenha, para você ter a cereja, você tem que ter o bolo, sabe? É basicamente isso. E eu acho que o Kaique faz parte desse bolo tão importante para ajudar o Botafogo nesse momento, beleza? Seguinte, vamos começar a falar aqui também sobre Botafogo e América, beleza? O Botafogo enfrenta o América às 7 da noite. E qual é o cronograma, rapaziada? Agora a gente vai falar da relação. Num próximo vídeo eu quero falar sobre o Botafogo B, quero falar sobre aspirantes e quero também dar mais detalhes táticos sobre esse jogo, né? Os estudos que eu tô fazendo aí da equipe do América Mineiro, mas nesse momento vamos focar aqui na relação do Botafogo, tá legal? Vamos focar aqui na lista desses jogadores que viajaram, tá? E vamos colocar aqui presenças e ausências, tá? Vamos lá. Relação ela é a seguinte para esse confronto entre Botafogo e América no estádio Independência, beleza? Chay, Daniel Borges, Daniel Cruz, né, que é o Daniel Bahia, Del Piage, Diego Gonçalves, Douglas Borges, Gatito Fernandes, Hugo, Igor Gabriel, Jefinho, Joel Carli, Canu, Kaique,
acabamos de falar bastante dele. Klaus, Lucas Mezenga, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Felipe Sampaio, Riquelme, Saravia, Tietê e Vinícius Lopes. Tá legal? Um detalhe que ele é muito importante, né? Na verdade, depois a gente vai fazer essas observações mais contundentes. Vamos lá. Estão fora dessa lista, né? Por motivos óbvios, Oyama e Cuesta. Oyama jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol, Cuesta pelo Inter. Não pode jogar, é o regulamento da Copa do Brasil, você não pode jogar por 2 times diferentes, tá? E aí, se ele for manter o esquema com 3 zagueiros, ele deve colocar, se o Carly jogar, Carly, Canu e Sampaio. Se não jogar o Carly, joga o Klaus, né? Mas enfim. Mas eu acho que ele vai manter esse esquema com 3 zagueiros, sim. Embora eu não concorde tanto, tá? Mas vamos lá. Uma coisa que é interessante também. Estão fora, por lesão, Vitor Sá, Lucas Fernandes, Erisson, o Lucas Piazon, tá? E é isso, né? Erisson, Lucas Fernandes, Lucas Piazon e o Vitor Sá estão fora por lesão, estão lesionados. E além do Diego Loureiro, sabia que eu estava esquecendo de alguém, né? O Diego Loureiro também, né, não foi levado nem para o banco. E aí o que acontece? Qual é a minha percepção sobre isso, tá? Primeiro de tudo, acho que foi um baita erro de planejamento, né, de quem levou o Erisson. Primeiro que o Erisson tá jogando no sacrifício todos esses jogos, tá? Vamos ser sinceros aqui. Ele jogou no sacrifício contra desde a porrada que ele levou do Goiás, tá? Ele jogou no sacrifício contra o Avaí, ele jogou no sacrifício contra o São Paulo, contra o Internacional. Teve um outro jogo que eu tô me esquecendo, Palmeiras não jogou, né? Tanto que, né, acabou tendo que ficar fora. E jogou no sacrifício também esse último jogo diante do Fluminense, entrou. Cara, se já tava no sacrifício e tem um jogo importante de Copa do Brasil, pra que colocou ele em campo? Né? Ainda mais tirou o Matheus, estava bem no jogo. Enfim, né? Matheus agora vai ter que dar conta do recado. Eu acho que é um bom jogo pra ele, é um jogo mais, digamos assim, mais terreno. Mas ele vai ter que colocar mais vontade. Tecnicamente, eu acho que o Matheus corresponde. Mas eu acho que o Matheus tem que ter um pouco mais da pegada que o Erisson tem. Claro que não vai ter a mesma força física, mas tem que ter mais pegada. Curioso o fato de que todos os reforços, né, tirando o Vinícius Lopes e o Klaus, todos os reforços do Botafogo do início da temporada, né, desculpa gente, todos não, porque o Tietê e o Patrick também, mas os que vieram de Portugal, vamos colocar assim, todos eles estão fora, né, os que vieram da Europa, os que vieram de fora, né. Vitor Sá, lesão nas costas. Erisson, lesão nas costas. Como é que é o nome dele? O Lucas Fernandes, lesão muscular. Gustavo Sauer também está fora, se recuperando de cirurgia. E o Lucas Piazon ainda não se recuperou totalmente da situação do deslocamento no ombro, ao contrário do que eu pensava, e que até me informaram que ele poderia viajar, não aconteceu. E aí ele está trabalhando para que ele volte no jogo contra o Bragantino na segunda que vem pelo Campeonato Brasileiro. Aí acredito que ele realmente consiga retornar, tá legal? E aí é curioso, né, cara, que são jogadores com lesão muscular e lesão nas costas. Geralmente lesão nas costas é impacto, né? E realmente, né, vocês estavam certos. O campo do anexo, ele é ruim, mas um dos campos que o Botafogo estava treinando no Lonier também é ruim, né? O campo do Lonier que o Botafogo está treinando, que é o campo 2, ele é duro. O 3 não. O 3 é um bom campo, mas ele está em reforma, né? Então esse que é o problema. O campo intermediário, que é o campo do meio, ele não é bom, né? Não é que ele é esburacado, né? A bola corre bem, é um tapetinho, né? Mas ele é duro, né? Esse que é o grande problema. Isso gera dor nos jogadores e a carga do Luiz Castro é muito intensa, o que eu não sei se era bom dar uma diminuída, porque, porra, se o contexto tá fazendo os jogadores se machucarem muito, não sei se era bom dar uma reduzida na carga para que os jogadores não se percam com lesão. Ah, mas tem que ser assim no planejamento do Castro, sim, mas a gente não pode perder jogadores por lesão, né? E isso é importante, né? Eu acho que foi um erro de planejamento grande, né, deixar o Erisson entrar, chamar o Erisson para entrar nesse jogo contra o Fluminense. Agora a gente não tem o Erisson nesse jogo importante de Copa do Brasil, né? E uma volta, né, esse time, a essa relação, e vamos ver se ele vai ficar no banco, se ele vai jogar, né, não sei. Diego Gonçalves,
né? Diego Gonçalves está de volta, depois de uma lesão que ele teve na coxa, né? Ele teve uma situação na coxa antes do jogo contra o Palmeiras, né? Então ele perdeu os jogos contra Palmeiras, Avaí, São Paulo, Inter e Fluminense. Então eram 5 jogos, né, do Diego Gonçalves fora, e agora o último jogo dele foi contra o Goiás, né? E agora ele tá de volta aí à relação, tá legal? E assim, boa sorte pra ele, né? Não estamos gostando da temporada dele, mas, né, o bom desempenho dele é o nosso, né, é a nossa felicidade. Então vamos torcer para que ele consiga colaborar, tá legal? Joel Carli viaja, mas tá com dores, né? O Carli, se eu não me engano, o Carli tá suspenso pro jogo contra o Bragantino. Então acho que vai se dar um gás maior pro Carli agora para ele não viajar, por exemplo, para Bragança Paulista, né? Então é basicamente isso que a gente tem. E uma coisa que é interessante também de ser ressaltada é que o Botafogo, se você pegar ali o vídeo do Kaique, a gente falou bastante do Kaique no início do vídeo, da Botafogo TV, né, o Kaique, ele tá ali com o Mazuco no Newton Santos, né? Ou seja, tudo indica que ali foi antes ou depois do treino que aconteceu lá no Newton Santos. O Botafogo tá aproveitando para treinar no estádio, né, e utilizar os aparatos, a musculação, né, a academia do estádio, a estrutura do estádio, que hoje a estrutura interna do estádio é melhor que a estrutura interna do Lonier, certo? Então, é basicamente isso, né? Vamos discutir um pouquinho sobre como o Botafogo pode jogar, estratégias do América Mineiro a gente também pode discutir num próximo vídeo. Eu quero falar bastante sobre Botafogo de aspirantes, né? Além de uma situação com STJD, tá bom? Beijo e fui!